Sejam muito bem-vindos ao Desembola número 1, que hoje vai tratar de desembolar um tema que vem crescendo bastante nas pautas futebolísticas do Brasil adentro. Eu tô falando do hype do momento, que é os times brasileiros cogitarem cada vez mais em seu radar técnicos estrangeiros para substituírem seus antigos técnicos. E hoje comigo, para estar desembolando esse tema, eu tô aqui com meu parceiro João Pedro. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e até uma boa madrugada a todos os nossos ouvintes. E com meu parceiro Márcio Felipe. Opa, tamo aí na área, hein? Ó, antes de eu começar a jogar o tema aqui na mesa, eu vou fazer uma menção honrosa, tá? Já, de fato, a um dos primeiros técnicos estrangeiros que pisaram em solo brasileiro, né? Já que na última sexta-feira foi Dia Nacional da Consciência Negra, a gente vem parabenizar também o técnico Ramon Plateiro, que foi campeão carioca pelo Vasco da Gama em 1923, naquele clássico time dos Camisas Negras, que era um time composto majoritariamente por negros, e acabou sendo o primeiro time do Brasil a ser campeão com um elenco em sua maioria negra, tá? Então deixa aqui a nossa menção honrosa ao Ramon Plateiro, que era uruguaio, tá? Bom, vou lançar já logo o papo para atualidades, já vamos saltar para o presente. E eu quero saber de vocês, o que vem motivando os times brasileiros cada vez mais a olharem o mercado internacional e cada vez menos olharem os técnicos que estão aqui dentro do Brasil como uma segunda opção para uma possível mudança durante o campeonato? Então, cara, são alguns pontos aí que a gente pode conversar, né? Eu acho que não tem uma resposta definitiva, não tem só um motivo para isso acontecer, são vários. E aí a gente vai listar aqui alguns desses que eu acho bem importante. Primeiro de tudo, é importante também dizer que dos últimos anos para cá a gente tem alguns técnicos novos, né, chegando em times de certa forma até bem, estreando bem. Tivemos o Jair Ventura, o Fábio Carille, o Thiago Nunes, enfim, são só alguns exemplos de técnicos da nova geração que Brasileiros. Brasileiros, isso mesmo, brasileiros. Então acho que a gente tem dois movimentos ali. Primeiro, de técnicos da nova geração brasileira, que estão tentando encontrar algum mercado. Alguns estão conseguindo a passos um pouco lentos, outros conseguiram e agora deram um passo um pouco atrás. E aí temos também o movimento dos técnicos estrangeiros crescendo cada vez mais. E eu acho que esses dois pontos conseguem se ligar, né? A gente vai listar aqui alguns times brasileiros aí como exemplos, mas eu acho que para começar a gente tem que falar que o atual momento dos técnicos brasileiros é horrível. Isso aí é fato. A gente não consegue negar isso. A gente vê os dois últimos anos, né? Os três primeiros colocados praticamente no Brasileirão sendo liderados somente por técnicos estrangeiros. Sim. No caso do ano passado, o Flamengo praticamente campeão de tudo, técnico português. O Santos que teve o Sampaoli. Esse ano o Galo com o Sampaoli. E sem contar que além da questão de técnico estrangeiro também veio uma febre, um hype de questão de técnico europeu, né? Sim. Assim, muito por conta da língua, tivemos recentes casos e ainda temos aí no Ricardo Sapinto no Vasco, tivemos o Jesualdo Pereira no Santos e, claro, o Jorge Jesus no Flamengo tivemos até o Augusto Inácio no Avaí. Sim. Foi uma contratação assim que ninguém levou muita fé ali, né? E é justamente o que a gente tá tentando desembolar aqui hoje, né? Que não é porque também o técnico é estrangeiro, que o técnico é europeu, que ele é bom. Ou até que ele vai dar jeito no time. Exatamente. E assim, um time como o Avaí, que acabou de ser rebaixado, né? Fez um ano péssimo ali na Série A, tá tentando se reestruturar. Será mesmo que um técnico estrangeiro que não sabe nada do futebol brasileiro, que não conhece o nosso futebol, cai de paraquedas aqui no meio da temporada, ou no começo, no meio da temporada, sem conhecer nada de ninguém? Muitas das vezes, a maioria das contratações estrangeiras são feitas no meio da temporada. Perdão. A exemplo do próprio Jorge Jesus. Sim. Chegou nas quartas de final. Um exemplo também que a gente tinha esquecido do Domenech, né? Que é catalão também. Sim, Domenech, com certeza, exatamente. Exato. Ele veio depois do próprio Jorge Jesus. Exato. E aí, pra mim, assim, tem esse movimento bem claro, né? De um tempo pra cá, e o Flamengo é um desses exemplos. E a gente tem ali há algum tempo. É que o Flamengo, ele parece que ele nada na maré contrária, sabe? Muitos times acabam optando
por técnicos mais jovens, a nova geração de Zé Ricardo, Valentim, Jair Ventura. Valentim, Jair Ventura. E o Flamengo ele aposta nisso não por uma questão de falta de grana, porque isso aí. no cenário atual a gente sabe que o Flamengo, o Palmeiras são times mais estruturados financeiramente que não dependem tanto da sua situação financeira para fazer uma boa campanha. No caso, fazer uma grande aposta em um técnico. Aham. Ao contrário de Vasco, de Botafogo, de Fluminense, que acabam apostando nessa nova geração por falta de verba. Por Exato. serem técnicos Exato. mais baratos no mercado. Exato. É muito mais barato você custear o Valentim no seu começo da carreira, como ele esteve no Botafogo e no Vasco, do que o Luxemburgo, do que o Filipão, hoje no Cruzeiro. E o Exato. Dorivaldo Júnior da vida. Exatamente. E são- O Abel Braga. E são aí movimentos também distintos dentro da mesma cidade, do mesmo país, Da enfim. mesma região, sim. Do mesmo Mas aí, bairro. exato. E isso mostra claramente o nosso momento. Sim. Porque o Flamengo, ok, que hoje o Flamengo está muito melhor do que há 2, 3 anos, mas há 2, 3 anos o Flamengo também estava bem. Tava bem. A gente não pode dizer que em 2016 o Flamengo tinha um time fraco. Não. Um time que não tinha condições ali de contratar, de bancar um técnico. Tava Não, se em 2016 reestruturando a pra aposta isso. foi ó. o Zé Ricardo, não foi? 2016? Foi 2016, foi o Sim. Zé Ricardo. Logo E logo em depois veio seguida foi o Barbieri. Barbieri. Teve o Ronaldo Rueda, que foi Reinaldo Rueda. Reinaldo Rueda, que foi vice-campeão da Sul-Americana. O Marcelo Fera também, que até hoje está no Flamengo também, mas enquanto esteve como treinador do Flamengo, tava dando conta também. E, tipo, é um projeto pra frente que eu vejo dentro do clube. Exato. E a maré do Flamengo vinha sendo essa. Ela começou ali com alguns técnicos das antigas, então... Sim, o Muricy Ramalho acho teve que ali o iniciou Muricy- essa fase da Exato. reconstrução do Renovação, Flamengo. exatamente. Foi com o Muricy Ramalho, teve inclusive. antes ali o Luxemburgo. Cristóvão Borges. Exato. Ney Franco, nossa. Então, assim, teve vários técnicos ali dessa geração que a gente já conhece. E aí começou de um tempo pra cá, bom, eu acho que o olhar do Flamengo foi esse, cara, o que a gente pode fazer? O que a gente tem aqui no nosso futebol que a gente pode levar o patamar do nosso time? É a palavra até da moda. Levar Já ao virou outro patamar. patamar. Mas, de certa forma, eles estavam certos, né, cara? Sim. Porque, assim, é uma Devendo visão que muita gente não tem. Mas é lógico também que eu acho que o fator elenco também conta muito. Não, pesa bastante. Mas é engraçado, né? Porque essa história de Jorge Jesus no Flamengo começou muito... Porque o Vasco teve interesse no Jorge Jesus. Então, tipo... Jorge Jesus chegou a assistir o jogo do Atlético Mineiro. Sim, também. Sim. Então, assim, foi até um pouco engraçado essa situação dele. E também, nem todo mundo acreditou que aquilo ali fosse acontecer daquela forma. Ninguém. De ser campeão Ponto brasileiro fora e da da- Libertadores no mesmo ano, da forma que foi. No mesmo dia, praticamente. Exato. Em menos de 24 Um horas. ano, né? inclusive, fazendo hoje do título da Do título da Libertadores. Flamengo, e Libertadores. amanhã um ano Hoje do que é Hepta. a gravação, né? Que hoje é a nossa gravação. Ah, é verdade. Hoje, dia 23 de novembro de 2020, tá? Mas quando for ao ar aí, já vai ter passado já. É isso aí. Então, o Flamengo, com esse movimento aí, tentou, de certa forma, mudar um pouco essa visão do futebol brasileiro, né? E é uma visão que está impregnada até hoje. A gente vê o Kudê, né, no Inter saindo agora, beleza, que ele foi para um time europeu e tudo mais, um time que está ali na La Liga, uma das principais ligas do futebol mundial, mas, assim, é um time que está brigando lá embaixo. Cara, o que leva um técnico a sair de um time que está brigando pelo título? Não, no dia que ele saiu, o Internacional era o líder do Campeonato Exato, Brasileiro. Exato. E ele mesmo citou alguns pontos ali, em relação à direção do clube, né? É o Enfim, ambiente, principalmente, ali todo dentro, aquele tava- ambiente ali que ocasionou essa saída dele. E muito desse ambiente a gente não encontra só no Inter. A gente encontra no Inter, encontra no São Paulo, né? O São Paulo que teve também alguns técnicos estrangeiros. Aguirre, né? Que foi, acho que Teve foi o Aguirre, outro, teve o Bausa, né? Enfim, até recente. Mas hoje eu vejo muito isso, né? Hoje, o que aconteceu? É o que você falou no início, né? Desse hype. Cara, o sucesso do Flamengo, o sucesso que o Flamengo fez, todo mundo acha que agora Sim, você pode conseguir um sucesso desse. indiscutível. Não só o Flamengo, como o Santos também, do Sampaoli, ano passado, impressionou. Pra caramba. Assim como o Galo vem impressionando esse ano. Exato, Do São Paulo, do próprio São Paulo. Então, assim, Mas assim, a gente também não pode esperar que o Ricardo Sapinto vai impressionar Não a dá. torcida vascaína. O com material elenco que ele humano tem. não permite isso, Exatamente, entendeu? é o que eu Não falo, tem que como. o elenco conta bastante. Se a gente for comparar o elenco do Flamengo com o elenco do Vasco, Diego Alves e Fernando Miguel, empate.
né? Exato. Mas- Mas eu ainda acho positivo essa tentativa, cara. Porque assim, eu hoje não vejo o futebol brasileiro. Pô, cara, eu, tipo assim, o que tem que mudar é a cultura do futebol. Sim. A gente tem que parar com esse imediatismo, entendeu? Não, A partir do concordo, momento que isso concordo. acabar no futebol Isso eu brasileiro, a gente de fato vai pra frente, entendeu? Exato. Nisso eu concordo. Porque, cara, tipo, pô, Domenech ter que sofrer. Exemplo do Domenech, que foi um exemplo recente, Sim. importante, né? O cara ficar. A gente entende também o lado do torcedor também, ter tomado 2, 3 goleadas seguidas, mas o fato de um treinador chegar com 3 meses no máximo de trabalho, tendo pandemia, jogadores com Covid, jogadores suspensos, jogadores machucados, jogadores convocados, isso dificulta muito Um o jogo trabalho em de cima do qualquer outro pessoa. também. Exato, dificulta o trabalho de qualquer ser humano, de qualquer pessoa. Então, próprio- tem que mudar isso. O próprio Jesualdo no Santos. Sim, sim, Saiu sim, também. assim, no meio de uma pandemia ali, sabe? Coisa de maluco. Um exemplo também que teve esse ano, que não foi com estrangeiro, foi com o Dorival, né? Que não chegou nem a treinar o time do Atlético, tava com Covid, não chegou a treinar direito. Ele assumiu o posto, mas e não, foi de demitido, fato- foi mandado embora. Exato. E aí foi um pouco do que eu falei ali, né? De alguns outros pontos que a gente tem que levar em consideração, né? Do porquê disso, cara. Do porquê desse movimento aí, disso estar acontecendo, né? E aí tem essa questão do imediatismo. Eu acho que uma questão muito clara também, que diversos técnicos estrangeiros falam quando saem daqui, é sobre a questão do calendário. O calendário do futebol brasileiro, sabe? Ele Ele é diferente. Apertado é. Ele É muito apertado. Esse ano, é o único no mundo que principalmente. não para com data FIFA. E é o único também que existe campeonatos estaduais também. A principal verdade. influência, Exato. por conta do Exato. calendário ser apertado, é a E- existência Quase do 30 campeonato jogos a mais Exato. por ano. O próprio Augusto Inácio do Avaí criticou muito o futebol brasileiro assim que ele saiu do Avaí. Então, assim, cara, não só ele, né? Diversos técnicos, quando saem daqui do futebol brasileiro, de certa forma, mal. O Gesualdo falou mal do futebol brasileiro. Pepe Guardiola recentemente deu uma entrevista falando sobre isso, falando que os técnicos que estão trabalhando, eles não têm basicamente tempo para treinar as equipes. É basicamente você chegar e escolher os jogadores e botar eles em campo, entendeu? O que ele planeja, tem em mente, ele de fato não consegue fazer. E deve acontecer com a maioria, ou se não todos. E será que o Guardiola duraria aqui? Não. Tem que acabar o estadual? Tem que acabar o estadual. Exato. Isso é uma boa outra pauta pauta para outra pauta importante. para outro programa. Mas assim, o Flamengo ele continua ainda nadando contra a maré, agora com a contratação do Rogério Ceni, que não deixa de ser um técnico da nova geração. Nova geração. Sim, Tá? sim. Novíssimo, inclusive, né? Novíssimo, Talvez Ainda- um dos mais novos. Eu não vou dizer que hoje é tanto contra a maré, porque hoje já é uma maré que Que o pessoal está caminhando Exatamente. junto, né? Exatamente. Viu que deu certo. já é algo que não só o Flamengo, mas os outros times da Série A já estão de olho. Sim. Tanto é que a gente tem agora no o Rio, Ramon do Vasco. o Ramon no Vasco, temos o Odaí também, que começou no Inter e agora tá no Fluminense. É um cara que... O Eduardo Barroca, que teve um bom desempenho treinando o Botafogo? Botafogo, exato. Barroca. Você acha que ele teve um bom desempenho treinando no Botafogo? No início, sim. Durante o período teve, não tinha. Tigrão. No início, sim. Teve no Botafogo é complicado, técnicos. Então, teve diversos ali em um curto período de tempo. Mas só Mas pra deixar uma coisa, só cortando aqui, a gente deixar bem claro, o João Pedro aqui é botafoguense, tá? O Alan vascaíno e o Márcio, o que vos fala, é flamenguista, tá? Só pra... Aí, ó. Tá Aí, até aí, caiu, aí. hein? Caiu o negócio. Confirmação. Confirmação aí, ó. Então, assim, o próprio Botafogo agora tem o Ramon Dias como técnico argentino. Técnico argentino, que ainda não assumiu. É. Nem assumiu ainda, tá? Ele tá com Covid? Ele tá com Não, o quê? não, ele fez Fez uma uma cirurgia. cirurgia. Ah, ele fez cirurgia. Tava lá ainda na Argentina, então ainda nem chegou a assumir o Botafogo. Correto. Mas, assim, já é um movimento que a gente vê que temos Botafogo... No Rio, por exemplo, né? Vamos citar o Rio aqui. Temos o Botafogo e o Vasco com técnicos estrangeiros, o Fluminense com técnico da nova geração e o Flamengo com técnico da nova geração. Isso. E que acabou de ter um técnico estrangeiro? Exatamente. Sim, sim. Exatamente. Então, assim, e o Fluminense também, antes de ter o Odaí, já tinha o técnico da... Da nova geração. É. E Então, que provavelmente no seu radar vai ter um técnico estrangeiro nessa próxima coisa. exato. E depois vai ser um técnico da nova geração. E, assim, Exatamente. é um movimento que está muito Essa claro. renovação tá acontecendo, E, né? exatamente. Essa E vocês renovação acham tá que acontecendo. essa renovação ela é importante? Eu acho que isso a gente não nem devia discutir isso porque ela Não. não. Sim, ela não, vai com acontecer. certeza, com certeza. Tá? Mas vocês acham que essa renovação ela tem que ser de fato imediata? Assim como a troca de técnico no Brasil, por exemplo, assim, eu parar de olhar para técnicos como o Filipão, como Carpegiani, como Abel Braga e olhar para técnicos dessa nova geração que vem surgindo agora.
Cara, te falar, assim, imediato Fechar os é impossível, imediato é praticamente impossível de ser, mas isso tem que acontecer pro bem do futebol brasileiro, isso tem que acontecer. O próprio treinador brasileiro, dessa nova geração da qual a gente tá falando, ela já tá perdendo espaço dentro do Brasil, sabe? Eu queria até falar disso, tipo, porque simplesmente não existe um técnico brasileiro hoje que tenha destaque na Europa. Não existe, entendeu? Então, tipo, Talvez, é uma parada. E, tipo, o técnico brasileiro atuais Luxemburgo, uma vez. da nova geração. Tivemos o Filipão ali com a seleção de o Portugal. Luxemburgo em 2004 com o Real Real Madrid, Madrid. que nem fez meu bom desempenho, que mesmo com aquele Então, time assim, bom na mas mão, hoje- ainda perdeu. Só cortando rapidinho, mas hoje a gente vê um exemplo contrário acontecendo na Série B, que é o Cruzeiro. Que vinha de uma sequência terrível. Além de já ter começado o campeonato com 6 pontos a menos, né? Pela punição da FIFA. Sim. Tava na zona de rebaixamento. A conta do Cruzeiro hoje ainda é pra sobreviver na Série B. Não é nem pra subir a conta que os cruzeirenses fazem hoje. E o Cruzeiro, ele aposta no Filipão. E que vem dando certo. De certa forma, eu acho que o Cruzeiro é uma situação meio atípica, né? Cara? Muito. Eu acho que, realmente, como você falou, cara, pra um time do tamanho do Cruzeiro tentar permanecer na Série B é algo uma situação estranha. surreal. Se alguém me falasse isso no passado, que em 2020 o Cruzeiro ia passar por uma situação dessa, impossível. Em qualquer ano, eu acho que, sabe, permanecer na Série B, a gente pode imaginar que qualquer time um dia vai cair. Né? Independente de um time tá bem, de um time tá mal ali. Mas a gente pode imaginar que em algum momento alguns desses times vão cair. Agora, permanecer na Série B, sabe? O Cruzeiro que há pouco tempo ganhou o Brasileirão, ganhou a Copa do Brasil, sabe? Sim. Algo surreal. Chegando à semifinal de Libertadores contra o... Perdão, quarta de final da Libertadores contra o River. Foi. 2 anos atrás. Então, assim, é algo surreal, cara. É assim, eu não levaria muito em consideração o movimento do Cruzeiro porque eles estão meio que daquele jeito ali, tentando sobreviver, então a todo custo, tentando contratar técnicos e técnicos. Eu acho que eles apostaram numa experiência Sim, que vem dando sim. E sem bem contar, dando certo. sem saber o dia de amanhã deles, né? Por toda essa questão financeira, principalmente. Ele pode Porque chegar o Cruzeiro amanhã e pode você simplesmente fechar amanhã, chegar né? alguém Não e tem a toca treino. da raposa está fechada, ninguém pode entrar, entendeu? Sim. Complicado. É pressão da torcida nos jogadores. Eu vi que, acho que há 5 rodadas atrás, perdão, mais ou menos, logo antes do Filipão assumir, o Cruzeiro ele teve que treinar fora de Minas, por conta da pressão das torcidas organizadas e tudo mais. Estavam tocando terror mesmo. E é uma situação que, como o Márcio falou, né, cara, é quase inacreditável a gente ver o que o Cruzeiro tá passando hoje. E assim, eu também não acreditaria se falassem pra mim, o Cruzeiro ele vai passar 7 rodadas na zona de rebaixamento da Série B, tá? E a conta dos caras aí é pra ver quando eles caem. Quem cai primeiro, o Cruzeiro ou o Botafogo? Assim, Surreal. mas... Tem o Botafogo de Ribeirão também na zona de rebaixamento. Os 3 Botafogos que disputam campeonatos brasileiros estão na zona de rebaixamento esse ano. Tá? Calma aí. Estão. Dá azar, hein? Mas enfim, seguindo o papo, o Cruzeiro em momento nenhum, em seu radar, pelo menos, eu não me lembro do Cruzeiro ter cogitado um técnico estrangeiro. Eu acho também que salvar sua equipe. Na situação deles, eu acho que eu também não gostaria? Não cogitaria, nem técnico muito novo, que, tipo, é um ambiente conturbado, foi como o Kudê, aconteceu com o Kudê, com o céu do Inter, quando o Rogério Ceni, ano passado, foi lá pra tentar salvar também, o Cruzeiro não aconteceu, tinha de fato que chegar alguém lá que, com uma certa experiência, porque lá no Cruzeiro são muitos jogadores novos, mesclados com alguns bastante experientes, como o Fábio. Então tinha que chegar de fato algum treinador que chegasse, batesse na mesa e falasse que é isso, e acabou, entendeu? Por mais que questão de tática, técnica, o Filipão já não seja aquele primor de treinador. Discorda. Não, enfim, mas essa questão da postura é importante. Não, sim. É o que eu falo, é a experiência, tá? É um cara também que conhece o futebol brasileiro, Sim. que é muito importante. E é respeitado, né? Exatamente. O cara teve um momento muito ruim na carreira, que foi na Copa do Brasil, na Copa do Mundo, no Brasil, tá? Mas que também não apaga o legado dele. Com certeza não. Né? Porra, o cara fez a seleção de Portugal ser vice-campeã europeia, coisa que nunca tinha chegado à final na vida. Foi. Né? Com aquela... E hoje já até ganhou, mas já naquela ganhou, época, Naquela época era bem inferior. exato. Hoje a seleção portuguesa vem se reforçando. E naquela época, assim, ainda conseguiu perder pra Grécia em Foi casa. pra Grécia, foi em casa, né, afinal foi em cara? casa. Exatamente, 2004, né? Exato. Então, assim, cara, eu acho que o movimento que a gente tem hoje é positivo.
no futebol brasileiro. Não acho que o Cruzeiro devesse ter esse movimento agora, porque é uma situação, como a gente disse, muito conturbada. Mas quando o Cruzeiro se estabilizar, acredito que ele vai tentar se estabelecer nesse novo mercado, nesse novo mercado, exato. Até porque eu, sinceramente, não vejo saída atualmente para os técnicos brasileiros, cara. A gente tem que inventar algo novo, sabe? Independente ali de vamos reclamar do estadual? Sim. Vamos reclamar do calendário? Sim. Mas, cara, e a gente? O que a gente pode fazer? Eu digo a gente na categoria de técnicos, né? O que a gente pode fazer para melhorar isso aqui? Né? Então, de certa forma, o Jorge Jesus fez. De certa forma, o Sampaoli fez. O Kudê fez também, né? Então, assim, o que esses caras fizeram que os outros times não... Quem encabeça essa lista aí que tá fazendo essa mudança hoje seria o Diniz, né? Exato, assim, que tá trazendo algo de fato novo, assim... Que pode ser considerado um técnico da nova geração. Sim, não, com certeza, com certeza. Não é tão novo assim, mas já estaria ainda... Tem tanto tempo. Seria o líder do movimento, seria ele. Tem suas particularidades, ou você ama o Diniz ou você odeia o Diniz. Tem isso. Não tem esse meio termo com o Diniz. Eu acho que assim, de qualquer forma, a gente não tem que pensar do lado de gostar ou não gostar desse movimento de troca de técnicos, porque eu acho que é importante. Que é importante e não tem como mudar. Isso vai acontecer em um momento ou outro. Não, é óbvio. Ninguém é técnico pra sempre. Exato. Ninguém vive pra sempre. Mas então... eu só acho que esse fluxo de mudanças tem que ser... mais devagar? Com certeza, esse fluxo de mudanças tem que ser... Porque mas você acha que tá rápido? Vocês acham que tá rápido? Então, sempre, o futebol brasileiro... tudo é muito rápido. Pra mim, além do calendário e esse fluxo de mudança de técnico, pra mim são as piores coisas que acontecem aqui. Exato. Eu acho que já teve um pouco mais alto. Eu acho que ele já deu o seu pico, eu acho, sabe? Uhum. A minha visão, assim. Eu acho que hypou Não, legal, com certeza. Sabe? Quando estourou Valentim, Zé Ricardo, o próprio Diniz, sabe? Ele hypou legal e aí geral começou a botar no teu radar. Porra, vamos trazer esses caras novos. Vamos tentar efetivar a galera da base. Que foi o que o Botafogo fez com o Tigrão, não foi? Na época. Foi. Da base, né? Começou ali esse movimento com o próprio Jair. Né? O Jair começou... O Diniz também tá fazendo isso no São Paulo também? Metade do time hoje é da base, metade da Cotia também. Dos clubes efetivarem os técnicos da base. Da base, perdão. Assim como o Vasco fez agora com o Ramon. O Botafogo teve uma sequência aí de diversos técnicos. O Zé Ricardo e o Thiago... Barbieri no Flamengo foram assim também. Exatamente. Eu acho que esse movimento de hypar os caras muito rápido deu o seu pico. Acabou que não foi tão positivo quanto então, exatamente. Aí você vê os clubes meio que voltando atrás. E o Vasco indo atrás de Lucha. E tentando chegar... Aí o Vasco foi atrás de Lucha. Não, assim, foi bem ali naquele o que podia momento. fazer indo atrás de Autuori. Exato. Entendeu? E aí voltaram agora o seu foco para outro lugar agora. Exatamente. Os técnicos estrangeiros. E é esse o ponto que a gente... Tá debatendo, tá desembolando. Tá desembolando aqui hoje. E aí é muito claro. Isso aí é um movimento muito claro no nosso futebol. E aqui no Rio, cara, é algo que, assim, nós temos os três, né? Os três clubes que estão hoje em dia menos empoderados, né? Em relação à grana, Flamengo, em relação a tudo. Sim. Né? Tentando, assim, de qualquer forma, cara, achar um jeito ali de sobreviver. Né? Então, o Vasco efetiva técnico. O Vasco contrata técnico estrangeiro. O Botafogo efetiva técnico, contrata técnico estrangeiro. E assim, é dessa forma. Mas era o que o Márcio acabou de falar aqui. A gente não pode levar isso em consideração como também se fosse um movimento certo que vai realmente mudar o futebol brasileiro da água pro vinho, da noite pro dia. Né? É um movimento que passa por diversos pontos que a gente tem que lembrar até bem antes aí de chegar ali. Eu acho que contratar o técnico é o ponto final. Acho que a gente tem que voltar um pouquinho e achar, cara, o que está afetando isso tudo aqui? Qual é o ponto inicial dessa conversa toda aqui que a gente está tendo? Por que isso está acontecendo? E eu acho que isso não é debatido. Sim. Eu vou fazer uma pergunta aqui agora, mais direcionada para os dois, né? Mas quero que o Márcio responda primeiro. O Jorge Jesus, ele iniciou o ano no Flamengo. Ele terminou o ano passado no Flamengo, sagrando-se campeão da Libertadores e do Brasileiro. Sim. Né? Você acha que se ele continuasse a temporada esse ano no Flamengo, ele teria um ano tão bom quanto o ano passado? Cara, é difícil dizer. Não, temporada, né? É difícil dizer porque... Mano, 2020 foi um ano totalmente atípico na história da humanidade.
Mas, cara, ó, se ele não tivesse o mesmo, eu creio que ele chegaria a algo bem próximo disso, entendeu? Um cara que já tinha um elenco todo ali na mão, é um cara que já conhecia, já estava habituado ao futebol brasileiro e a mesma coisa ao contrário, todo mundo já conhecia ele. Aí eu vi até alguns comentaristas falando que ele, tipo, tinha certos adversários que já conheciam a equipe do Flamengo, sabia como jogava. E ele retrucava nas entrevistas também, falando que o Flamengo tinha que se renovar, tinha que saber jogar de formas diferentes. Coisa que aconteceu também foi na final da Recopa. Quando o Flamengo, o Willian Arão foi expulso no primeiro tempo ainda, o Gerson chegou a dar numa entrevista falando que o Flamengo treinava, né, com um a menos em campo, nos treinos, entendeu? Então o cara já pensava nisso em situações de jogo. Então se o cara de fato já tinha esse hábito de estudar, de saber, conhecer o adversário e pensar nas situações de jogo, acho que seria tranquilo pra ele se manter em 2020. Exato, eu não vou dizer que ele conseguiria... Não dá, Exato. futebol é imprevisível, né? Até porque eu acho que aquele ano ali, o que aconteceu, acho que não vai acontecer dessa forma. Sem contar ele, cedo. foram que os jogadores também, individualmente falando também, que eles jogaram também, contribuiu muito pra isso, né? Exato, foi algo assim, um ponto muito fora da curva. A gente juntou ali duas coisas que se completaram muito. Né? Foi um elenco muito forte, né? O elenco do Flamengo é forte. Exatamente. E ano passado já era muito forte. Com o técnico, cara, conseguiu dar uma cara pro time. Eu acho que sair da Copa do Brasil também foi, de certa forma, positivo pra ele naquele momento, porque ele deixou de ter uma competição para jogar. Foi o primeiro jogo dele, né? A estreia dele foi no primeiro jogo contra o Atlético Paranaense, sim. Exato. Então, assim, de certa forma, pode ter sido positivo ali, porque ele deixou pelo menos uma competição ali vaga, né? Então, ficou com uma semana ou outra ali um pouco mais vaga, tendo mais tempo para treinar. Então, de certa forma, ali foi bastante positivo para ele, cara. Mas, assim, acho muito difícil qualquer técnico brasileiro, argentino, europeu conseguir... fazer algo que ele fez. Exatamente, porque foi muito difícil mesmo. Não, concordo. Eu também acho. E uma pena, né, ter saído assim, tipo, obviamente que sou flamenguista e tudo mais, mas questão do futebol brasileiro, né, cara? Tipo assim, se tem um time que se destoa dos outros, acaba ele meio que elevando o nível dos outros times também, sabe? Mas acaba puxando, entendeu? Sim. Isso seria bom pro futebol, Sim, sabe? Algum desses caras se inspirar nele, olhar ele, sabe? Exato. Enfim. Eu enxerguei o movimento do Flamengo com o Jorge Jesus e o próprio Jorge Jesus ali ganhando esses títulos, assim, de certa forma, pro futebol brasileiro muito positivo. Que a gente começou a ter, cara, os times olhando para técnicos de outros lugares. Sim. Né? Aqui do lado mesmo, na Argentina. A gente tem a Argentina como uma das melhores escolas de técnicos do futebol mundial, né? Então, na Europa, não tem nem como comparar a quantidade de técnicos argentinos com técnicos brasileiros. Hoje o engraçado até tem uma história que hoje o principal nome de treinador do mundo, creio que seja o Pep Guardiola, não sei se vocês concordam comigo, uma das inspirações deles é o Jorge Marcelo, Jesus. Não. É o Marcelo Louco Bielsa, que é argentino também, que hoje está no Leeds, na segunda divisão da... Tá na primeira. Primeira, é isso. Subiu. Foi campeão, né? Um técnico até de poucos títulos, né? Então é aquele técnico ali que tem mais aquele carisma, aquela questão ali um pouco saudosista, que mistura um pouco aquele futebol novo com um pouco do charme do futebol antigo. Exato. E é divertido ver ele até fora do campo ali, sim, gesticulando e tudo mais, é um bom entretenimento. Sempre sentado ali, enfim, é um cara que a própria torcida do Leeds ama, enfim. Por onde ele passa, né, eu acho engraçado que ele quase se torna um ídolo, assim, eu lembro dele no Atlético Bilbao também foi assim, É uma personalidade. O técnico, aquele técnico cult, que a galera gosta de conversar sobre ele. Joga de blazer aberto. De entender sobre ele. Mas ele é um técnico muito bom, cara. Eu aconselho a quem estiver ouvindo esse... Dá uma pesquisada. A gente tava falando aqui, só uma observação, tipo, o Palmeiras, além da geração nova, também tá com um técnico estrangeiro, né? Que é o Abel Ferreira, que é estrangeiro e tem 41 anos ainda. A gente nem lembrou dele. Exatamente. Que é a próxima tendência do futebol e vai ser essa, com certeza, tá ligado? É você procurar técnicos mais baratos por serem mais jovens na gringa pra importarem pra cá, sabe? Exato. Vai ser com certeza a parada ele tava ali na Grécia, né? No PAOK. No PAOK e assim... É um time que joga Champions League frequentemente. O PAOK que eliminou o Benfica do Jorge Jesus. Exato. A coincidência da vida. Então o PAOK tá ou na Champions ou na Europa League todo ano. Então assim, a gente não pode considerar que
que qualquer time tiraria aquele técnico dali. Sim. Ou eu não acreditaria que o técnico do PAOK... Quem não Do tem... PAOK, né? Eu acho também Exato, doideira eu- sair do PAOK, que é Exato. um time conhecido na time Europa. grande, pra- né? sim, Na pra Grécia... Não, né? o Palmeiras não deixa de ser um time, porra. aguenta. Sim, mas é porque tem aquela vitrine do futebol Exato, europeu, né, cara? Se o exato. cara faz um bom desempenho, assim, no futebol europeu, numa Champions League, incomoda time grande, assim, lá, o cara já Exato. vai avisar. Pré-Champions League. Não, também, mas, pô, a gente soube dele Não é porque pra tanto. tirou o Benfica. Benfica Sim, também ok, não é qualquer concordo. time. De qualquer forma, assim... Foi 3x2, né, o jogo? Pô, não lembro. É o que a gente tá falando. O Kudê foi pra um time que tava brigando pela zona de rebaixamento, né? O Celta de Vigo... Tá brigando, sim, tá brigando, brigando né? pela zona de Perdeu agora de rebaixamento 4x2 ali. pro Sevilha. Exato, no Campeonato Espanhol. Então, assim, tá no futebol europeu não deixa de ser uma vitrine, Sim. né? Então, assim, o foco de todos os treinadores, tanto brasileiros quanto argentinos, enfim, estarem na Europa. E foi um movimento até estranho, né? O técnico tá ali, um técnico novo. Eu acho que pesou muito o fator Jorge Jesus também. O sucesso de Jorge Sim, Jesus, sim, né? um Sim. sucesso grande. que Até ele onde o teve- Flamengo chegou também, né? Exato, e ele percebeu ali que, cara, ele conseguiria ter uma boa visibilidade aqui no futebol E é isso brasileiro. que eu acho importante, essa questão de virem técnicos de fora também. Eu sou totalmente a favor disso, porque pro futebol brasileiro também é tipo um oi, eu tô Aprendizado. aqui, sabe? Tipo, Sim. uma globalização do futebol, sabe? As pessoas olharem, saber que o Brasil não é só um exportador de jogadores jovens. Uhum. Sabe que hoje em dia tem clubes com condições de poder trazer jogadores de lá Exato. no meio da idade, enfim, no seu auge talvez, ou treinadores novos de lá, entendeu? Acho que é importante que o Brasil acaba se enturmando com esses Exato. times de ponta na Europa. E aquela situação, o Brasil hoje não tá no radar em questão de técnicos, né? Pode Sim, estar, sim, é. tá em relação aos jogadores, mas não De tá no técnico, radar em relação aos não, técnicos fato. da Europa. Então, assim, não Sim. tá. Então, diferentemente, por exemplo, da Argentina. Então, hoje a gente... Hoje não, né? Recentemente tivemos o Kudê, que é um técnico argentino, saindo de um time brasileiro para ir para Europa. Mas a gente não tem um técnico brasileiro saindo de um time brasileiro para ir para Europa. Não temos. Concordo. Uma curiosidade aqui, rápida. A gente tá falando bastante do momento atual, mas alguém aqui sabe quem foi o primeiro técnico estrangeiro a ser campeão por um time brasileiro? Eu nem sei, mano. Vou te Faço falar ideia. a verdade, hein? Não lembro não, né? Da minha época. Então, não. a nacionalidade, pelo Eu menos. vi. Sei lá, uruguaio, futebol uruguaio. Uruguai. Não? Tá mais fácil do que você imagina. João? Argentino. Não, pô, tá mais fácil, cara. O futebol veio da onde? Da Inglaterra, inglês, né? Inglês. Pô, o primeiro técnico a pisar, né, em solos brasileiros foi o técnico Charles Williams, que ele foi campeão pelo Fluminense e pelo América, tá? Em 1911, 1911, e ele foi campeão em 1928 pelo América. Ele foi contratado após as Olimpíadas de 1908, no qual ele era goleiro da seleção Inglaterra e depois acabou até sendo técnico da seleção dinamarquesa. Tem currículo, né? Tem currículo. Exato. Viajou o mundo. Então, assim, é isso. É esse intercâmbio que a gente tava falando, que sempre aconteceu. Desde 1911. Exato. sempre aconteceu. E hoje deu esse boom, assim, né? Hoje em dia, assim, do ano passado pra cá, pelo menos, a gente teve essa hypada nos técnicos estrangeiros, mas foi um movimento que sempre aconteceu. Sim. A gente teve aí, né, agora que Vasco e Botafogo contrataram técnicos estrangeiros, mas ficaram anos e anos e anos sem contratar técnicos estrangeiros. Né, muito tempo mesmo. Então, assim, é um movimento que, cara, realmente tem alguma coisa acontecendo. Eu acho importante a gente debater isso, eu acho importante todos os veículos de mídia, tanto na televisão quanto na internet, debaterem sobre isso. E, além do mais, é importante a CBF estar por dentro dessa atualização. Sim, tem que ter uma instrução ali, tem que ter um investimento. Exato, porque, cara, eles estão perdendo espaço. Sim, então técnicos brasileiros quem estão perde é a perdendo própria competição, Exato. a própria CBF, Exato. entendeu? E, assim, eu não daria muito tempo pra gente ter um técnico estrangeiro treinando a seleção brasileira, por exemplo. Coisa que... Pra muitos que já até passou da hora, né? Sim, também. Que eu falo isso, ó, tem um bom tempo, tá? Aí, ó, fã do Tite Vocês não falando. falam, porque hoje é hype criticar o Tite. Mas quando não era, eu falava Já mal do falava, cara. visionário, o Alan Eu já era falava mal visionário. dele na época, muito antes da Copa de 2016. Então, assim, mas é isso, cara. Eu acho que em algum momento vai ser cogitado. Já é cogitado, né? Já é Ter cogitado, alguns já. técnicos estrangeiros na seleção brasileira. Acho que a resistência é muito forte por parte da CBF.
da torcida tá caindo aos poucos essa O que só demonstra o atraso que é o futebol brasileiro. Porque fora pelo mundo você não vê mais isso. Você não vê mais isso. E esse atraso é nem refletido. aqui no futebol sul-americano existe mais isso. Não tem como. Isso é refletido também nos clubes, né? O que a gente tá falando, Sim, amadorismo completo aí em diversos clubes do futebol brasileiro, né? Sim, E na CBF também não é diferente. sim. Então, cara, praticamente, eu acho que... É uma coisa puxa a outra, né? Mano? Exato. Uma coisa Muita puxa a gente outra, já... Vai gerar muita polêmica, vai gerar muita pauta. Exato. Pra muito programa. Muita gente já anda pedindo até o Guardiola na seleção brasileira. seleção. Guardiola Sim, não, já tem uma história já que não disso tá aí de tão Guardiola. bem, que não tá tão bem assim no City. Não tá rendendo o City que esperado. tá em 13º colocado no campeonato inglês. Veio tá? aí pra conquistar uma Champions League até hoje Até nada. hoje nada, exatamente. Exato. Então, assim, Mas pro Márcio é o melhor técnico da Não, eu acho, tipo, ele revolucionou o futebol, cara. Eu sou suspeito pra falar, mas, tipo, acho que o cara, do que ele fez ali em 2010, 2011 com o time do Barcelona, né? a gente não vai ver tão concordo. cedo. é um técnico que é realmente fora do comum. Acho que se ele Fora da viesse um curva. dia pro Seria, Brasil, seria a seleção muito maneiro, brasileira, seria muito maneiro. Assim, Até às porque a vezes só seleção pelo... brasileira já é muito forte. Só falta, às vezes, tu ver o Guardiola, um treinador de ponta Sim. do mundo, Exato. treinando a seleção. Nem que ele viesse pra ficar Até 4 porque- anos. Porque hoje em dia, o torcedor meio que perdeu uma ligação com a seleção brasileira. Hoje em Sim, dia tu muito, não vê mais Você vê o interesse. Márcio colocando a camisa da Argentina. Da Argentina, torcendo pra Argentina em final de Copa do Mundo. Não, mano. Hoje em dia a seleção ninguém perde mais tempo, se junta, faz churrasco pra ver o jogo, ninguém faz mais isso. Eu acho Tem que ter uma renovação de fato, como a gente tá Exato. falando. E eu acho que assim, tirando o Tite, que apesar de ter ali algumas críticas, eu ainda não acho que ele deva ser demitido, que tenha que trocar, até porque eu acredito em trabalho, eu não Sim. acho. Não, sim. eu também não acho que ele tenha que ser Não trocado acho que- agora. Eu sempre tive minhas críticas ao Tite, vocês dois são testemunhas disso desde 2017, desde quando ele assumiu a seleção. Mas eu acho que não é o momento de tirar o cara, não. Até porque a Acho gente que não, agora tem que ir com ele até 2022. e a gente não tem também outra opção. Perder mais uma Copa, e aí depois a gente tira ele. E aí em 2026 a gente ganha nos Ganha. Estados Unidos. Guardiola, lá nos Estados Unidos. Mas assim, até porque a gente não tem outra opção de técnico brasileiro também. Vamos pensar no mercado nacional aqui. Qual outra opção a gente teria para assumir a seleção brasileira? Atualmente. Não ficar falando muito não, porque a CBF às vezes vem com uma ideia tipo de Dunga, assim, da vida. Tá ligado? Um cara que nunca foi Que treinador eu da não vida. acho tão errado. Tá, correto. O cara nunca foi treinador da vida, a CBF decide colocar ele lá pra treinar a seleção. ó. Qual é? Mas realmente, a gente olhando aqui pro nosso cenário nacional, a gente não vê também. O Tite é foi o maior técnico, talvez, da história do Corinthians, um dos maiores técnicos do século, ganhando Sim, tudo no em brasileiro, 2012, sim. porra. Então, o cara realmente tem que dar o braço a torcer que o cara merece o posto de treinador da seleção brasileira, apesar das minhas críticas quanto a ele, quanto a estratégia dele e tudo mais. Ele tem que se manter até 2022, torço pra seleção sim, porque a seleção, ganha a Copa América, ganha a Copa do Mundo futuramente. Acho a seleção muito forte. É uma seleção Acho a forte. seleção muito Seleção forte, uma das mais fortes do mundo, indiscutivelmente, principalmente do meio pra frente, tá? Do meio pra trás, acho que tem algumas coisas ainda a serem consertadas e eu acho que ele tá no caminho, assim... O desempenho dele, assim, pegando números, assim, É bom, ele tem um desempenho bom. não é... Tipo, infelizmente ele foi eliminado pra Bélgica na quarta ou semi? Quartas. De finais da Copa do Mundo aí recentemente. Sim. Recentemente não, 2018, né? Na última Copa, né? Mas, assim, cara, hoje ele é líder da Copa América, venceu todos os jogos. Venceu todos os eliminatórias. jogos. Venceu dos eliminatórios Eliminatórias, também, isso aí, perdão. Ganhou a Copa Eliminatórias. América. Ganhou a Copa América, então, tipo assim... Ano que vem tem Copa América de novo, né? Todo ano tem Copa América. Agora todo ano é Todo Copa ano tem América. Copa Deve estar América. tendo uma Copa América Centenário agora. da Copa América. Centenário, daqui a pouco... Copa América Sub-20. Enfim, Tem que acabar a Copa América. tem que acabar a Copa América Tá e tirando- Campeonato Estadual, tá? Os dois. Tá. Então, desembolando esse programa de hoje, Não, a o gente vai terminar aqui. São assuntos que geram pautas para muitas polêmicas. Muitas horas de conversa. Muitas horas de conversa. Você pode mandar sua polêmica pra gente no nosso Instagram, @DesembolaPodcast, tudo junto, né? É isso. Simples. Manda lá sua polêmica que a gente vai tratar aqui no programa, com certeza. E cada vez de uma maneira mais diferenciada, mais irreverente, como diz o Márcio. Muito obrigado. Mais revolucionária, como diz o João. Exato. E eu acho que uma nova maneira de compreender e aprender o nosso futebol. Principalmente o nosso futebol, tá? Eu vou me despedindo de vocês. A gente vai ficando por aqui. Um abraço e até semana que vem.